mesa. Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Kitzá. Então levará a 21ª porção semanal desse ano 5.785. Essa Parashá vai de Êxodo 30:11 a 34:35. A Haftará é 1 Reis 18:1 a 39. E a porção do Berit Hadashá é Marcos 1 a 8:38. Hoje eu quero falar um pouco do maior desafio já feito na face da terra por um homem aos anjos caídos na terra. Um homem só, porém um verdadeiro adorador de Elohim. Ele lança um desafio contra todas as potestades malignas que dominam a terra. Este homem é o profeta Elias. Neste período, o povo de Israel era governado pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, que muita gente tem ela como uma prostituta, mas ela não era uma prostituta, não sei de onde tiraram isso. Ela era prostituta espiritual, não física. Ela era uma mulher ímpia. E o rei Acabe casou-se com ela e aí ela trouxe todo aquele aparato maligno para dentro de Israel, porque Acabe era um homem fraco, amém? Então ela dominou ele e trouxe os Baalins, né? Que é plural de Baal, não é? E significa vários demônios, Baal juntos. Baalim, deu para entender? É plural de Baal. Então quando eu estou falando Baalim, eu estou falando que são uma potestade maligna, um monte de senhores. É estranho isso, né? Eles adoram vários Baalim, como Baal Zevon, o senhor do norte, Baal Zebub, chefe do panteão, o senhor das moscas, Baal Hanã, não Ramã, Hanã, senhor gracioso. Baal Peor, que é o mais famoso, era chamado assim por causa do Monte Peor, onde ele era adorado, onde eles ofereciam os sacrifícios lá no Monte Peor. O Baal da agricultura também era muito cultuado para se alcançar êxodo nas colheitas e etc. E este era o estado da nação de Israel neste período. Apostasia total, né? Porque já estava adorando vários Baalins. Por isso Elias chama a atenção do povo assim, veja, 1 Reis 18, versículo 21. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Yud-Re-Vav-Re é Elohim, seguiu, mas se Baal, então seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Isso é terrível. Por que o povo não lhe respondeu nada? Porque o povo estava com dúvida. Será que Yud-Re-Vav-Re é mesmo Senhor? Ou será que Baal ou os Baalins é que são senhores? Esta pergunta é muito clara e quer dizer: até quando estarei com dúvidas se Yud-Re-Vav-Re, aquele que os tirou da escravidão no Egito, é verdadeiro ou não é? Olha o estado que Israel chegou. Israel já estava em dúvida se aquele que os tirou lá do Egito, da escravidão, era ou não é Senhor. Ou os Baalins é que são verdadeiros? O profeta fez essa pergunta e o povo ficou quieto. Quando fica quieto significa o quê? Dúvida. Você imagina que coisa terrível? E acredito que muitos até acreditavam já nos Baalins. Porque não sei se você sabe, já percebeu uma coisa? Yud-Re-Vav-Re não fica a cada momento manifestando sua glória diante dos olhos humanos, já percebeu isso? Deus não fica manifestando a glória dele assim, ó, tchá, eu sou Deus, não é?
fazendo milagre toda hora, eu sou Deus, ele faz isso? Às vezes ele vem, opera uma maravilha na sua vida e ele silencia. Já passou por isso? Pois é, e ele não fala. Isso tem uma razão de ser, tá? Ele não precisa ficar se manifestando para provar continuamente diante dos olhos humanos que ele é o Criador, pois ele é o Criador. Então ele não precisa provar nada para ninguém, precisa? Ele existia por si mesmo, ele precisou de homem para ele existir? Ele precisou de homem para dizer que ele é Senhor? Não. Então, ele não precisa ficar se manifestando sempre, porque ele é o Criador. E mais, a glória dele já está manifesta em toda a sua criação, pois a criação demonstra todo o seu poder, toda a sua sabedoria, toda a sua força, todo o seu domínio, toda a sua justiça. Você pode contemplar a glória dele em todas as estrelas nos céus, em todos os objetos no universo, em todas as pedras preciosas que ele criou, o ouro, o diamante, o berilo, a esmeralda, etc., em toda a terra e até em todo o universo, você pode contemplar a glória dele. Então você há de convir que ele não precisa ficar fazendo milagre todo dia para provar que ele é Senhor. Apesar de nós termos essa exigência, já percebeu isso? Porque quando ele para de falar alguma coisa na nossa vida, a gente acha que Deus nos abandonou, cadê Deus? Será que é ele mesmo? Será que eu estou viajando? Será que aquilo foi uma criação minha? Não é assim que a gente fica? Israel ficou assim, depois de Deus operar aquelas maravilhas todas, em gerações posteriores, eles já não estavam mais acreditando. E nós geralmente somos assim. Quando Deus opera milagre, a gente canta louvor, a gente dança, a gente fala maravilhas, mas quando ele não opera, quando ele não se manifesta, nós achamos que ele deixou a gente. Não é verdade? Então, entende isso. Não é assim. Ele não precisa ficar se manifestando, porque ele é Deus, né? Então, e a glória dele é manifesta na criação, e nós precisamos prestar atenção nisso, exatamente como está escrito lá em Isaías 6,3. E clamavam uns para os outros, os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Meu irmão, se você acordar de manhã, olhar você no espelho, você é a glória de Deus, porque você fechou seus olhos, você não ficou preocupado se seu coração estava batendo ou não, mas seu coração ficou batendo. Tum, 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 tum. E você nem sentiu, sentiu? Hein? Você dormiu tranquilo, o coração não parou de bater. Você abriu os olhos de manhã, é glória de Deus. Porque quem disse que o músculo do coração tem que bater e o músculo da perna não? Quem mandou isso? Hein? Explica. Pois é. Agora, para os demônios é diferente. Os anjos caídos, esses precisam constantemente manifestar-se de alguma maneira maravilhosa para impressionar o homem, para convencer os homens que eles são Elohim, são senhores, são Baalins. Precisam convencer os homens que eles são senhores da criação. Eles precisam provar isso. Por isso que eles ficam fazendo maravilhas. Por isso eles se colocam diante dos homens como deidade, né? Senhores de alguns aspectos da natureza criada por nosso Pai Celestial, roubando do homem o entendimento, a visão, o discernimento de quem é o verdadeiro autor de toda a criação. É isso que eles fazem? Então eles precisam se manifestar. Você vai no centro espírita, ele se manifesta. Ele toma o corpo da pessoa, ele fala o que quer, faz o que quer, obriga as pessoas a fazerem, cura. Entendeu? Às vezes a pessoa pede coisa, aí você vai lá e faz o que ele está te pedindo, então ele faz o que você pede. Ele precisa disso, porque ele precisa nos cegar, ele precisa impedir que nós tenhamos o entendimento quem é o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Mas o verdadeiro Criador não precisa, porque a terra está cheia da sua glória.
Está cheia. Os mares têm vida, os rios, até as lagoas. Você sabe que lá em Minas tem muita montanha, mas você chega, às vezes, em cima das montanhas, tem aquelas lagoas, e tem peixe ali. Como é que o peixe foi parar ali? Quem colocou? Me diz. Isso é uma coisa que ninguém te explica. Você vai ver todos os rios do mundo correm, sabe para onde? E por que, que o mar não enche? Por que não fica doce? Por que, que o lago, eu esqueço o nome daquele lago que Yeshua, é, é o Mar da Galileia, o Mar da Galileia. Por que, que o Mar da Galileia não é salgado? E o Mar Morto é salgado? Se a água é do mesmo rio, Jordão. Pois é, a terra está cheia da glória de Deus. Você já viu o ouro que Pedra Mané foi Deus que criou? Você sabe que eles encontram ouro na explosão de estrelas. Eles encontraram planetas que só têm diamante. Isso tudo é criação de Deus. Você vê na terra diamante, essas pedras preciosas belíssimas, raras. Foi Deus que criou. Então a glória dele está manifesta no ser humano, nos animais, poxa, nas aves dos céus. Não é? Que coisa tremenda, linda. Se você for em Marte, você não vai encontrar a glória de Deus. Em si, Marte é a glória de Deus. Mas dentro de Marte não tem a glória de Deus, como dentro da Terra tem a glória de Deus. E os homens estão querendo encontrar a vida, porque a vida é a glória de Deus, e a vida não está em Marte, mas está na Terra. Você já viu o filme que fizeram da Terra no universo? É uma bolinha pequenininha, flutuando numa imensidão negra. Só aquela bolinha azul lá. E nós estamos dentro dela. Isso é glória de Deus. Se você olhar Marte, você vai ver uma bola vermelha. Flutuando também igual a Terra no nada. No vazio, como a Bíblia já dizia. Só que lá não guarda a glória de Deus. Se você pousar lá, você não vai encontrar a glória de Deus. Você não vai encontrar vida. Por isso que os demônios precisam se manifestar. Para entender isso, é só passear pelas mitologias dos povos. Veja na mitologia grega, tem um demônio chamado Deméter. Esse demônio se diz que é do sexo feminino, Deméter. É grego o nome, né? Pois demônio não tem sexo. Senhora da agricultura, colheita e fertilidade da terra, associada ao ciclo das estações aí, ó. Eles precisam se manifestar como os Baalim, como senhores dos aspectos da natureza criada por Deus. Para quê? Para nos confundir, para tirar o discernimento nosso de quem é o Criador verdadeiro de todas as coisas. Não é à toa que Yeshua vem e manda parar a tempestade, é para que nós entendamos que Ele é que é Senhor e não os Baalins, porque os Baalins não conseguem parar as tempestades. Não é à toa que Yeshua anda sobre as águas. É para mostrar que ele também tem domínio sobre as águas. Olha que coisa. Porque olha o que esses demônios dizem, não é? O Poseidon, demônio que se diz senhor dos mares. Ele não é senhor dos mares, quem é senhor dos mares é Yeshua, filho do Deus Altíssimo. Ele sim, o Pai sim, são senhores, porque ele é que juntou as águas num só lugar e disse: haja terra seca. Não foi Poseidon coisa nenhuma, mas ele se diz Senhor dos mares, dos rios e tempestade. Olha aí porque que Yeshua mandou parar a tempestade. Por que eles ficaram espantados? Quem é este que até as tempestades lhes obedece? Olha que coisa. E se você pesquisar, você vai encontrar mitologia nórdica falando a mesma coisa,
mitologia africana também, dos índios, seja índio em qualquer parte do mundo, do hinduísmo, etc. Se você pesquisar, você vai ver que toda potestade ela quer ser senhor de algum aspecto da criação divina. Amém? Então eles precisam manifestar, não é? Lá no Egito tinha um senhor que dava fertilidade, né? A serpente, que representava o rio Nilo. Então, cada coisa que Deus fez lá, das 10 pragas que Deus lançou, foi para derrubar esses baalins, esses senhores que querem se assenhorear da criação divina. Então, meu irmão, a gente precisa entender isso. Não é? Porque a natureza e tudo que nós vemos foi criado pelo Pai por meio de seu Filho Yeshua. E sobre isso poderíamos usar o ditado popular aqui no Brasil. É só para inglês ver, né? Os demônios fazem isso para inglês ver, meu irmão. Pode ter certeza. Pois olha o que está escrito sobre os demônios lá em Tiago 2,19. Crês tu que Elohim é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Eles sabem que só existe um Deus. Eles ficam querendo nos enganar. Aí os homens aceitam um monte de Baalim. Cada nação tem um, ou tem vários. Inclusive Deus falou para ajudar assim, ó, o número dos seus deuses é o número das suas cidades. O número dos deuses no Brasil é o número das cidades no Brasil. Cada cidade tem o quê? Um padroeiro. Isso é uma potestade maligna que domina aquela região, deixada pelo próprio homem, porque o homem festeja isso. Cada cidade tem festa do seu padroeiro, não tem? Então ele festeja, é uma concessão humana. Então o demônio toma conta, porque a terra pertence ao homem. Se o homem falou, aqui você é padroeiro, você está dizendo, aqui você manda. E ele manda mesmo, ele não é bobo. Amém? Eles bem sabem quem é de fato o autor da criação, eles sabem. Então, Elias seguramente vai lançar o maior desafio já lançado por um homem aos anjos caídos aqui na terra. Mas ele começa mostrando ao povo que ele é minoria, olha que coisa. Ele começa dizendo que ele é o menor deles todos, que ele não está em maioria. 1 Reis 18, 22. Então disse Eli ao povo, só eu fiquei. Ó, ele está declarando, eu estou só. Todos vocês aí estão com os baalins, mas eu estou só com o Todo-Poderoso, ó. Só eu fiquei dos profetas de Yud Revaverê. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Minoria ele. Este fato de Elias nos mostra com clareza que a maioria raramente tem razão. Tem muita gente que anda atrás da maioria, é ou não é? A maioria vai para a direita, eu vou para a direita. A maioria vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Pois é, mais ou menos isso. Também, Maria vai com as outras. É. E joga também por terra. Olha como a palavra de Deus é tremenda. Elias está jogando por terra uma coisa que ia ser proclamada no futuro e é proclamada até hoje, não é? É o Vox Populi. Vox, eu já falei sobre isso, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Ele joga isso por terra. E em minoria, ele faz o desafio aos anjos caídos que estão no mundo, pois também está escrito em João 4,4, filhinhos, sois vós de Elohim, e já os tende vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então Isaías já sabia que ia vencê-los, porque a palavra de Deus está dizendo que nós somos mais que vencedores. E não importa se você está sozinho,
O que importa é quem está com você, ou quem está em você. Por isso que a palavra diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deus criou miríades de milhares de milhões de seres. 1/3 desses anjos caíram. Você sabe quantos são? A gente não tem nem ideia, gente. É muito, é muito. Mas eles podem ser muito aqui na terra. Eles são muitos aqui na terra. Mas eu digo a você, maior ainda é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós precisamos entender isso dentro do nosso coração, que nós temos autoridade dada pelo Filho de Deus para expulsá-los e vencê-los. E às vezes a gente fica dormindo. Então Isaías já sabia que ia vencê-los. Então Isaías, firmado na verdade, diz em 1 Reis 18, 23, 24: deem-se-nos, pois, 2 novilhos. E eles escolham para si um dos novilhos. Ele nem escolheu. Traz 2 novilhos e vocês escolhem o de vocês. E o dividam em pedaços e o ponha sobre a lenha. Porém, não lhes meta fogo. E eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha. E também não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Elohim. E eu invocarei o nome de Yud-Heh-Vav-Heh. E há de ser que o Elohim que responder por meio de fogo, este é o verdadeiro Elohim. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Eu acho que se a Inglaterra existisse, ia ter a bolsa de aposta na Inglaterra. Quem ia ganhar? O movimento ia ser grande. Porque isso foi um grande desafio, nunca feito na terra. É interessante esse desafio de quem responder por meio de fogo. Elias não pediu isso à toa. Entende? Elias, ele não inventou isso do nada. Então inventei um negócio agora. Não é isso não, tá? O interessante disso é que Israel sabia que o Deus verdadeiro tem poder sobre o fogo. É por isso. Porque Elias lembrou, Deus manifestou ao pai lá, a Moisés, lá atrás, no fogo, na sarça ardente. Na palavra está dizendo: eu sou fogo consumidor. Israel sabe disso. O demônio não tem poder sobre o fogo. Mas Deus tem. Deus pode fazer o fogo queimar ou o fogo não queimar. O fogo arder e o fogo não arder. Ele tem poder. Elias não está inventando isso, né? Pois o povo de Israel sabe disso. Por isso Elias disse: e não lhe meterei fogo. Elias e o povo de Israel sabiam que Yud-Heh-Vav-Heh falou com Moisés por meio do fogo. Lá em Êxodo, não foi por meio do fogo? Eles sabiam. Então, se eu consigo falar por meio do fogo, é porque eu domino o fogo, concorda? Então, quem não consegue, se a gente botar fogo aqui e tentar entrar nele e falar por ele, o que vai acontecer? A gente vai morrer torradinho. Então a gente não tem poder sobre o fogo. O diabo não tem poder sobre o fogo. Mas Deus, ainda no meio do fogo, ele pode falar, porque ele tem domínio sobre o fogo. E lá em Êxodo 3, 1-6 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Elohim, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo de Yud-Heh-Vav-Heh em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Gente, isso é milagre. Gente, isso é domínio sobre o fogo. O fogo ardia, mas não queimava a sarça. Olha que coisa. Bota fogo em qualquer coisa, arde, queima e destrói. Aquela sarça que é uma planta do deserto, toda seca, o fogo ardia. Ele devia até escutar aquele barulho de madeira queimando, mas não consumia a sarça. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Aquilo foi estranho para ele. Ele achou aquilo estranho. Como é que pega fogo a sarça e ela não se consome?
E vendo Iud-Revavirê, que se virava para ver, bradou Elohim e ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: Não te chegue para cá, tira os sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Elohei de teu pai, o Elohei de Abraão, Elohei de Isaque e Elohei de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temeu olhar para Elohim. Olha aí o respeito, ó. Cobriu o quê? Por que que as mulheres de Israel, ao acender a luz de Shabat, faz assim? Cobre o rosto. Amém, meu irmão? Em sinal de respeito ao Todo-Poderoso. Shema Israel. É porque você está diante do Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? E o que que Serafim faz? Com duas voam, com duas cobrem e com duas cobrem. Tá vendo aí, ó? Que não é à toa. A gente precisa entender as coisas. Eles sabiam, Israel sabia que Yud-Heh-Vav-Heh também enviou fogo para punir e destruir cidades e pessoas, como Sodoma, Gomorra. Eles também sabiam que só Yud-Heh-Vav-Heh consumia os holocaustos e gordura sobre o altar por meio de fogo. Ó. Deus trabalha por meio de fogo. Gente, quem foi batizado com o Espírito Santo sabe que o coração queima como fogo. Deus trabalha por meio de fogo. Quer ver uma coisa? Eis que guardo a terra e todos os céus para consumi-lo em fogo. Aí, ó, Deus trabalha com fogo. Glória a Deus, meu irmão. Ele é fogo consumidor, não é? Eles sabiam disso. Veja em Levítico 9:24. Pois saiu o fogo de diante de Yud-Heh-Vav-Heh e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Israel já tinha experiência muito grande de Deus trabalhando com fogo, né? Movendo-se pelo fogo. Então Elias, como minoria, permite que primeiro a maioria, que eram os profetas de Baal, escolhesse o novilho. Veja, disse, pois, Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos. Novilho é filhote de bovino de 1 a 3 anos, tá? E preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Elohim. Mas não metei fogo ao sacrifício. Ele sabe que o diabo não pode fazer. Ele sabe que o diabo não tem poder para fazer isso. E assim os profetas de Baal fizeram. Veja em 1 Reis 18:26. E tomando o novilho que ele se dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Ficavam dançando, pulando e gritando. O interessante é que a palavra afirma que não houve voz, ninguém respondeu. Silêncio total. E a palavra nos explica por que o ídolo Baal não responde. Veja Jeremias 10:5. São como espantalho num pipinal. Oh, que coisa. E não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, mas tampouco têm poder de fazer o bem. Por que que a palavra fala isso? Porque se eles não tiverem um corpo humano, eles não podem operar na terra. Eles precisam do homem para operar na terra. Mas Deus não precisa do homem para operar. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Porque se ele precisasse de nós, como é que ele nos criaria? Simples, né? Mas o demônio precisa de nós. Se nós não permitirmos que ele opere nessa terra, eu digo em nome de Yeshua, ele não pode operar onde nós estamos. Ele não pode se manifestar onde nós estamos. Porque Yeshua nos deu essa autoridade. É por isso que ele é que ele falou aqui,
um espantalho no pipinal. Porque se você não permitir ele operar na sua vida, eu digo em nome de Yeshua, ele não pode operar na sua vida. E eles usam a imagem de escultura. Veja também Abacuque 2, 18, 19. Que proveito a imagem esculpida, tendo a esculpida o seu artífice. A imagem de fundição que ensina mentira, pois o artífice confia na sua própria obra, quando forma ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há espírito algum. Você já viu o quanto de imagem que sangra? Hein? Pois é, meu irmão. Pois é, o diabo precisa desses negócios, ele precisa manifestar essas coisas. E se um homem faz um boneco lá e põe ele e fala, me salve, intercede por mim, o demônio usa aquilo. É por isso que às vezes acontecem coisas maravilhosas. E eles veem mesmo, porque o diabo manifesta, porque eles deixam. Eles querem, eles anseiam, porque eles são idólatras. A imagem de escultura não tem vida. Os ídolos sempre foram um problema depois que o homem caiu. Inclusive, quando a igreja de Machia nasce, dentro dos primeiros conselhos dados aos gentios que estavam entrando na igreja, está também sobre os ídolos. Veja em Atos 15 e 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Ó, quem aceita ídolo está contaminado. Então, católico não é nosso irmão. Católico não é seguidor de Yeshua. Amém? Eles são contaminados. Ó, se afastai das contaminações dos ídolos e da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Olha aí, ó, lá em Atos. O ídolo contamina espiritualmente o homem e cega ele. E cega mesmo, porque se você vai lá na imagem de escultura, o José, sei lá o nome deles, ajuda, me cura. Se vier a cura, você fica cego e você fica preso para sempre àquele Baalim. E ele vira seu senhor. E você está contaminado e condenado será. Então, um ídolo pode ter vários significados, dependendo do contexto. Em geral, um ídolo é alguém ou algo que se admira muito, ou que se considera divino. Você quer ver uma coisa? Reportagem esportiva. Quem já viu? Hein? Qual é teu ídolo? Ah, meu ídolo é o jogador tal. E isso é bonitinho para todo mundo. Você está confessando com a tua boca que você é um idólatra. Ah, mas o que tem? Ué, não tem nada. Pode continuar. Você é imundo para Deus e você será condenado. Porque você está idolatrando. Ídolo, idolatria. E o repórter, hoje em dia, eu vejo perguntando para todo mundo, qual é o teu ídolo? Ah, meu ídolo é o fulano de tal. Ah, meu ídolo Não tem ou não tem? E às vezes tem até crente falando isso, achando que é tudo normal, não é não. Quando você fala que você tem um ídolo, seja ele um jogador de futebol, seja o que for, você é um idólatra. Um ídolo pode ser uma celebridade. O Papa é idolatrado. Esses dias eu vi a mulher falando lá na Itália, se o Papa morrer, eu morro junto. É. Eles encheram a praça lá do Pedro deles, cheio de vela, rezando o que eles falam para o Papa. Se o Papa morrer, um monte de gente morre. Eles são idólatras. Pode ser artista de televisão, de cinema, jogador de algum esporte, qualquer um, ou cuidado com os heróis. O diabo faz isso, meu irmão, porque o diabo quer
tampar a tua visão. O diabo quer que você não entenda quem é o Criador. E você se dedica a esses ídolos. Você tem prazer em vê-los. É ou não é? Você tem prazer em dizer que ele é teu ídolo. Rafael, mas o que tem um esporte? Meu irmão, você faz o que você quiser da sua vida. Mas você está dizendo, no mundo espiritual, que tu é um idólatra. E o idólatra é imundo diante de Deus. É terrível. Estes ídolos são os baalins de hoje, baalins de hoje. E todos por trás carregam quem? Os anjos caídos. Eles são estimulados, fortalecidos por demônios por trás. Rafael, você tem certeza absoluta, absoluta, não tem nem dúvida. Eles são os baalins de hoje. Elias desafiou as potestades que estavam enganando, iludindo e cegando na época Israel. Tanto é que Israel já estava o quê? Com dúvidas de se Yud-Heh-Vav-Heh é Deus mesmo, os baalins. A ponto de o desafio foi público, para que todos vissem e decidissem. Paulo enfrentou este mesmo problema dos baalins que Elias enfrentou em Israel. Só que Paulo enfrentou lá na Grécia, na cidade de Corinto. Veja em 1 Coríntios 8,4. Quando, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Elohim senão um só. Shema Israel, Adonai. Lembra? Elias, em seu tempo, provou que só há um Elohim, o Elohei de Avraham, Elohei de Isaac, Elohei de Jacob. Veja em 1 Reis 18, 36 a 39. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, momento certo, o profeta Elias se aproximou e disse, olha a oração dele, ó Yud-Heh-Vav-Heh, Elohei de Abraão, Elohei de Isaac, Elohei de Israel, manifeste-se hoje que tu és Elohim em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a sua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Yud-Heh-Vav-Heh, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo de Yud-Heh-Vav-Heh e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só Yud-Heh-Vav-Heh é Elohim, só Yud-Heh-Vav-Heh é Elohim. E devemos sempre lembrar o que está escrito em Deuteronômio 4,39. Pelo que hoje deve saber e considerar no teu coração que só Yud-Heh-Vav-Heh é Elohim. Em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro. E Paulo, para a igreja, afirma a mesma coisa, só que com já a revelação de Machia, obviamente, lá em 1 Coríntios 8, de 5 a 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamam Elohims, os Baalins, os anjos caídos que se fazem senhores de aspectos da criação, quer no céu, quer na terra, como há muitos Elohims, muitos senhores, todavia para nós há um só Elohim, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor. Aqui, sabe, tá Baal, um só Baal, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Podemos afirmar o que está escrito sobre os ídolos das nações lá no Salmo 115, de 1 a 8.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua benignidade e da sua verdade. Porque dirão os gentios: onde está seu Elohim? Mas o nosso Elohim está nos céus, faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornem semelhante os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, todos esses católicos, eles vão se tornar, se não se arrependerem e não se converterem, se tornarão como seus ídolos, mortos, assim como eles são. E podemos cantar ao nosso Criador vivo e verdadeiro o que é proclamado lá em Jeremias 10, de 6 a 8. Ninguém há semelhante a ti, ó Yud-Hê-Vav-Hê. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro, é a imagem de escultura, aonde o demônio, os Baalins, usam para cegar a humanidade. Shabbat Shalom. Pois é. Aí o cara fica dizendo assim, os irmãos católicos, então vai. Vai nessa. Vai nessa carreira.